Maria Farrar, nascida em abril, menor de idade, raquítica, sem sinais, órfã, até agora sem antecedentes, afirma ter matado uma criança da seguinte maneira. Diz que com 2 meses de gravidez visitou uma mulher num subsolo e recebeu para abortar uma injeção que nada adiantou, embora doesse. Os senhores, por favor, não fiquem indignados, pois todos nós precisamos de ajuda, coitados. Ela, porém, diz não deixou de pagar o combinado e passou a usar uma cinta e bebeu álcool, colocou pimenta dentro, mas só fez vomitar e expelir. Sua barriga aumentava a olhos vistos e também doía, por exemplo, ao lavar pratos. E ela mesma diz, vírgula, ainda não terminara de crescer. Rezava a Virgem Maria, a esperança não perdia. Mas os senhores, por favor, não fiquem indignados, pois todos nós precisamos de ajuda, coitados. Mas as rezas foram de pouca ajuda, ao que parece. Havia perdido muito. Com o corpo já maior, desmaiava na missa, várias vezes suou suor frio, vírgula, ajoelhada diante do altar, ponto. Mas manteve seu estado em segredo até a hora do nascimento. Havia dado certo, vírgula, pois ninguém acreditava que ela, tão pouco atraente,
atraente caísse em tentação. Os senhores, por favor, não fiquem indignados, pois todos nós precisamos de ajuda, coitados. Nesse dia, diz ela, de manhã cedo, ao levar a escada, sentiu como se lhe arranhasse as entranhas. Estremeceu. Conseguiu, no entanto, esconder a dor. Durante o dia, pendurando a roupa lavada, quebrou a cabeça pensando, percebeu angustiada que iria dar à luz, sentindo então o coração pesado. Era tarde quando se retirou. Mas os senhores, por favor, não fiquem indignados, pois todos nós precisamos de ajuda, coitados. Mas foi chamada ainda mais uma vez após se deitar. Havia caído mais neve. Ela teve que limpar. Foi um longo dia. Somente de madrugada ela foi parir em paz e teve como dia um filho homem. Um filho como tantos outros filhos. Uma mãe como as outras não era. Vírgula. Porém, ponto. E não podemos desprezá-la por isso. Então acabar de contar o que aconteceu ao filho. Diz que nada deseja esconder, para que se veja como sou eu, como é você. Havia acabado de se deitar, diz, quando sentiu náuseas. Sozinha, sem saber o que viria, com esforço calou seus gritos. E os senhores, por favor, não fiquem indignados, pois todos nós
precisamos de ajuda. Coitados. Com as últimas forças, diz ela, pois seu quarto estava muito frio, arrastou-se até o sanitário e lá, pelo nascer do sol, já não sabe como, deu à luz sem cerimônia. Ponto. Agora diz ela, estava inteiramente perturbada e já com o corpo meio enrijecido, mal podia segurar a criança porque caía neve naquele sanitário dos serventes. Os senhores, por favor, não fiquem indignados, pois todos nós precisamos de ajuda, coitados. Diz então, que entre o quarto e o sanitário, até então não havia acontecido. Não. A criança começou a chorar, o que a irritou profundamente e que, então, com ambos os punhos, cegamente, sem parar, bateu nela até que se calasse. Os senhores, por favor, não fiquem indignados, pois todos nós precisamos de ajuda, coitados. Vocês que dão a luz entre lençóis limpos e chamam de abençoada a sua gravidez, não amaldiçoem os fracos e rejeitados. Por isso lhes peço que não fiquem indignados, pois todos nós precisamos de ajuda, coitados. Lembra-te, meu amor, do objeto que encontramos numa bela manhã radiante, na curva de um atalho, entre calhaus e ramos, uma carniça repugnante. As pernas para cima, qual mulher lasciva, a transpirar miasmas e humores, eis que as abria, desleixada e repulsiva, o ventre prenho de livrores. A
ardia o sol naquela pútrida turpeza, como a cozê-la em rubra pira, e para o cêntuplo revolver a natureza tudo que ali reunira. E o céu olhava do alto a esplêndida carcaça, como uma flor se entreabria. O fedor era tão grande que sobre a relva escassa chegasse quase a sucumbir. Zumbiam moscas e sobre o ventre em alvoroço saíam bandos de escuras lavas a escorrer líquido grosso por entre trapos nefandos. E tudo isso ia e vinha ao modo de uma vaga que esguinchava a borbulhar, como se o corpo, se espremendo em forma vaga, vivesse sempre a se multiplicar. E esse mundo emitia uma bulha esquisita, como vento, ar ou água corrente, ou grãos que em rítmica cadência alguém agita e a joeira deixa novamente. As formas fluíam como um sonho além da vista, um frouxo esboço em agonia que sobre a esquecida tela conclui o artista apenas de memória um dia. Por trás das rochas, inquieta, uma cadela em nós fixava o olho zangado, aguardando o momento de reaver aquela carniça abjeta ao seu bocado. Pois há de ser como essa coisa apodrecida, essa medonha corrupção, estrela de meus olhos, sol de minha vida, tu, meu anjo, e minha paixão. Sim, tal serás um dia, ó deusa da beleza, após a bênção derradeira, quando sob a erva e as florações da natureza retornares finalmente à tua poeira. Então, querida, dize a carne que se arruína ao verme que te beija o rosto, que eu preservarei a forma e a substância mais divina de meu amor já decomposto. Desconhecido ser que vai passando. Não sabes com que ansiedade ponho em você meus olhos. Bem pode ser você, aquele ou aquela que eu andava procurando. Isso me ocorre como num sonho. Vai ver que com você eu já vivi algures uma vida de alegrias. E tudo vem à lembrança quando passamos um pelo outro, afeiçoados e fluidos,
castos, amadurecidos. Junto comigo você cresceu e foi menina ou menino junto comigo. Com você, comi, dormi. Seu corpo não se fez seu exclusivo, nem meu corpo foi exclusivamente meu. Você me dá a alegria dos seus olhos. Rosto, carne. Ao cruzarmos, e de mim leva em troca a barba, o peito, as mãos. Eu não estou aqui para lhe dizer coisas, mas para ficar pensando em você quando sozinho me sento, ou quando acordo de noite sozinho. Sou de esperar. E não duvido que esteja a ponto de encontrar você de novo. E aqui estou eu, para ver que não perco você. De que serve a bondade? Se os bons são imediatamente eliminados, ou são eliminados aqueles para os quais eles são bons. De que serve a liberdade? Se os livres têm de viver entre os não livres. De que serve a razão? Se somente a desrazão consome o alimento de que todos necessitam. Em vez de serem apenas bons, esforcem-se para criar um estado de coisas que torne possível a bondade, ou melhor, que a torne supérflua. Em vez de serem apenas livres,
Esforcem-se para criar um estado de coisas que liberte a todos. Em vez de serem apenas razoáveis, esforcem-se para criar um estado de coisas que torne a desrazão de um indivíduo em um mau negócio. Joseph K. vinha de todas as formas procurando uma maneira de se livrar de uma acusação que não tinha a menor ideia de onde vinha e do que se tratava. Naquela altura, já não sabia mais o que fazer, quando de repente foi convidado pelo padre, que era um dos membros do tribunal que o julgava, para uma conversa em particular, com a finalidade de consolá-lo e alertá-lo sobre essa acusação. Depois de falarem sobre outras coisas, eis que o padre toca no ponto. K. procuras demasiado auxílio no exterior, sobretudo junto às mulheres. Será que não percebe que não é aí que se encontra o verdadeiro auxílio? Por vezes, e por muitas vezes, até poderia dar razão ao Senhor, disse K., mas não agora. As mulheres têm um grande poder, sabe? Compreende? Se pudessem citar 2 ou 3 mulheres que conheço a trabalharem juntas para mim, certamente ganharia a causa. E a coisa é mais ou menos assim. Coloque uma mulher gostosa na frente de um juiz e ele é capaz de passar babando por cima da secretária do réu só para satisfazer sua necessidade de sexo. Nesse exato momento, o padre manteve-se em silêncio. Que gênero de tempo poderia estar lá fora e na cabeça do padre? Já não era mais dia sombrio, era noite escura e nenhum vitral da grande vidraça lançava mais claridade sobre a obscuridade da parede da igreja. E eis que até o sacristão se punha a apagar, uma após outra, as velas colocadas no altar. Desculpe se deixei o senhor zangado, diz K. ao padre. Penso que talvez o senhor esteja ignorando o gênero de tribunal a que está servindo. Foi então que o padre deixou escapar um grito. Não! Distingue 2 passos
à tua frente. Era um grito de cólera, mas ao mesmo tempo era também o grito de quem vê alguém cair e, invadido pelo medo, tem a imprudência de gritar involuntariamente, compreende? Enfim, fez-se novamente um breve silêncio entre os dois. És muito amável, disse o Joseph K., enquanto caminhavam percorrendo a nave lateral da igreja mergulhada nas trevas. O senhor é uma exceção entre todos os que pertencem ao tribunal. Me inspira mais confiança do que todos os outros que conheço. E olha, que não são poucos. Meu amigo, posso lhe falar francamente? Não te enganes, disse o padre. E por que me enganaria? Perguntou K. Enganas-te acerca do tribunal, K, disse o padre. Os textos que servem de preâmbulo à lei evocam exatamente esse mesmo erro. Compreende? Ouve. Diante da lei há um porteiro. O homem do campo chega junto desse porteiro e pede para entrar. Mas o porteiro declara que por agora não pode permitir-lhe a entrada. O homem então pergunta se pode entrar mais tarde. É possível, diz o porteiro, mas não agora. Como a porta da lei estava sempre aberta, o porteiro afasta-se e o homem debruça-se para olhar para o interior através da porta. Ao ver isto, o porteiro começa a rir e pergunta: se te atrai tanto assim, por que não experimenta entrar apesar da minha proibição? Mas veja bem, cuidado, eu sou poderoso, mas não passo do último de todos os porteiros, porque de sala para sala há porteiros cada um mais poderosos do que o anterior. Uma simples visão do terceiro já se torna para mim absolutamente insuportável. O homem do campo não contava com tais dificuldades. Pensa ele que, todavia, a lei deveria estar sempre acessível para todos. Mas agora que examina de mais perto o porteiro, no seu manto de peles, com um grande nariz pontiagudo, a longa e fina barba, escura e tártara, acaba por decidir que prefere aguardar um pouco mais e que lhe dê licença para entrar. O porteiro então dá-lhe um banquete e pede para que ele se sente ao lado da porta. E ele fica ali, sentado, durante dias e anos, dias e anos, dias e anos. Faz numerosas chamadas para que o deixem entrar e aborrece o porteiro com seus pedidos. O porteiro submete-o por vezes a pequenos interrogatórios, faz-lhe perguntas sobre a sua terra natal e muitas outras, mas absolutamente perguntas que não testemunham qualquer simpatia, semelhante àquelas perguntas que fazem os agenciadores de emprego. E a conclusão é sempre a mesma: ainda não pode deixá-lo entrar. Bem, o homem que efetuou inúmeros preparativos para sua longa viagem utiliza tudo, seja qual for o valor, para corromper o porteiro. E este aceita tudo, sempre dizendo: eu só aceito para que você não fique com a impressão de ter negligenciado, fosse o que fosse. Durante esses numerosos anos, o homem observava o porteiro quase que sem interrupção. Esquece os outros porteiros e esse, em primeiro lugar, parece-lhe ser o único obstáculo à sua entrada na lei. Durante os primeiros anos, amaldiçoa em voz alta a fatalidade. Depois, já envelhecendo, contenta-se em resmungar com os seus botões. E como durante todos esses anos estudou com afinco o porteiro, reparando até as suas pulgas de sua gola de peles, suplica mesmo às pulgas que o ajudem a fazer o porteiro mudar de opinião. Enfim,
A vista já lhe atrapalha a percepção e já não sabe se é a escuridão que se espalha ao seu redor ou se são apenas os seus olhos que o enganam. Mas por fim ainda consegue distinguir na obscuridade uma luz que resplandece sem cessar através da entrada da lei, mas agora já não tem muito tempo de vida. E antes de chegar à morte, tudo o que viveu durante todo esse tempo resume-se em sua mente numa pergunta que ainda não havia formulado ao porteiro. Faz-lhe sinal, como... E como não consegue endireitar o corpo enrijecido, desse modo o porteiro é obrigado a inclinar-se para ele para dar-lhe atenção. Que queres tu saber ainda? Pergunta o porteiro. És insaciável. Dizem que todo mundo se esforça para alcançar a lei. Diz o homem. Como é que ninguém, exceto eu, solicitou entrada aqui durante todos esses anos? O porteiro apercebe-se de que o fim do homem está próximo e, percebendo que o mesmo é quase surdo, berra-lhe no ouvido para que se faça ouvir. Aqui ninguém mais poderia ser admitido, porque essa entrada estava destinada só a você. Só a você. Só a você. E agora eu vou me embora e vou fechá-la.